Sejam bem-vindas a mais uma live, a mais aguardada aí, o dia mais aguardado por nós mulheres. Hoje, provérbio de número 14, dia 14 de agosto, onde explicitamente está aí pra gente sobre o resultado de uma mulher sábia e o resultado de uma mulher tola, desprovida de sabedoria. O que seria aí uma mulher tola? Eu não posso falar aqui abertamente, gente, o que eu penso, mas se vocês quiserem escrever aí, pode escrever. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia a todas! Provérbio de número 14. Hoje nós temos convidada especial. Então, se eu fosse você, já enviava essa live para mais mulheres. Aí nesse aviãozinho, ó, que parece um aviãozinho de papel, né? O que é isso aí, gente? Não sei, é um origami? Não sei o que é esse símbolo aí. É uma flechinha assim, ó. Envia para mais pessoas. Dia 12, há 2 dias atrás, eu dei aqui uma adiantada. No capítulo 12, no verso 4, diz assim, que a mulher virtuosa é coroa de honra ao seu marido, mas que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. É uma versão muito forte, mas muito profunda, né? Uma mulher que faz vergonha para a família, que faz vergonha para o marido, que é uma vergonha nas suas ações, nas suas atitudes. Uma mulher que é birrenta, briguenta, linguaruda, estressada, amarga. Olha o que ela resulta para a vida do marido. É como câncer nos ossos. E eu falei para vocês que no dia 12 eu não ia comentar, porque a gente ia deixar toda a sabedoria feminina para domingo, para o dia 14. Apesar de hoje ser o dia dos pais, a gente não tem culpa, né, gente? Dia 14, capítulo 14, verso 1, já começa com a gente. O capítulo 14 todo é muito bom. Não esqueçam sempre de ler depois, né? Às vezes a gente comenta 1 ou 2 versículos, mas o capítulo é muito completo. Ele traz aqui coisas sobre insensatez, sobre agir na fúria, sobre falar sem pensar. Fala sobre o trabalho árduo, sobre temor. Olha o verso 27. O temor do Senhor é a fonte da vida. É a fonte da vida. Aonde está ali tudo que a gente precisa para viver. Se você não tiver o temor do Senhor, você perdeu acesso à fonte. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Olha que versículo precioso esse também. Então, todo o capítulo 14 é muito bom. Mas hoje, nós vamos falar sobre sabedoria. Olha o título aí. Sábia ou tola? Como você tem se visto e se avaliado? Com sabedoria ou como tolice? Então, eu vou chamar aí a minha convidada de hoje. Ela é minha amiga pessoal, de dentro da minha casa, de dentro senta comigo à mesa. Bom dia, Martinha. Eu não te vi ontem, Martinha. Gente, nós estamos em festa esses dias, 10 anos de Família da Fé, da história da Família da Fé, e eu não vi a Martinha ontem. A Martinha faz parte desde o início, uma preciosa e uma mulher muito sábia, muito sábia. Hoje a mulher que eu vou trazer aqui como convidada, ela faz parte da liderança do Talmidim e ela ganhou toda a casa dela com muita sabedoria. Ela se converteu, conheceu Jesus primeiro e ela esperou com que a família também aceitasse e ela batizou junto com o marido e com as 2 filhas no mesmo batismo. Então ela é uma mulher calma, mansa, sábia, inteligentíssima, caprichosa, empresária bem-sucedida, amorosa. Meu Deus, é uma mulher assim que eu tenho muito, muito, muito carinho. Mas que, por sinal, ainda não mandou o convitinho aqui pra mim. Mas, vamos lá. Vou eu aqui. Vai aparecer aí pra você, Sil, um convite. Você aceita esse convite. Nós temos muito o que aprender com ela ao decorrer desses anos. O Senhor tem nos ensinado com as atitudes e com as ações que ela tem. Vamos lá, já enviei o convite.
Tchan, 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 tchan. Aê! Deu certo! Tá me vendo aí? Ainda não. Não sei se o povo tá Oxi. te vendo. Vamos ver. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos ver. Ainda não, né, meninas? Pra mim também não. Ah, Aê! é, Manda palminha aí, gente, que deu certo. mas é que é a minha monguice digital, como eu falei para Maria Alice. Eu sou muito ruim com a internet. Eu e ela temos uma dificuldade. Amada, você é boa em tantas coisas que isso é detalhe. Isso a Maria Alice te ajuda, isso dá Sim, tudo sim, certo, não sim, sim. tem nenhum. Olha lá a Maria Alice comemorando. É minha professora, Maria Alice. É, sua professora. Então, Gente, a Sil, como eu apresentei aí para vocês, ela é cheia de dons e talentos. E essa semana a gente vai receber muitas convidadas durante ao longo da semana. Domingo passado, a Maria Alice contribuiu aqui com a gente e hoje é a Sil. Então, Sil, fica à vontade, capítulo 14. Pode falar, pode se apresentar, deixa toda a sua blogueirice nascer, ah, aflorar. tá. É isso mesmo, Deixa ela tem que falar. nascer. Bom dia a todas, né? As que não me conhecem, meu nome é Silvia, eu sou casada há 23 anos, eu tenho duas filhas, a Ana Beatriz, que tem 14 anos, e a Raquel, que tem 12 anos, né? Então, eu sou uma discípula de Jesus. Então, para mim, isso é uma bênção na minha vida. Então, eu acredito muito que eu nasci para servir. É tão importante para mim o servir que a todo momento eu faço isso. Às vezes meu irmão até fala, não dá para você sentar e ficar um pouco sentadinha? Eu falo, então, deixa que eu faço. Então, na verdade, isso faz parte da minha natureza. Eu, eu sou formada em letras, né, e em gestão de pessoas, mas o meu olhar sempre foi o da beleza, sempre do bonito. Até para comer, eu tinha que comer coisas bonitas. Então, eu tinha que comer o arroz bonito, com feijão bonito, no prato bonito. Até minha mãe falava, Jesus, para que você quer comer o arroz? Tem que estar bonito. Eu falei, então, mas ele é tão mais atrativo, bonito. Então, acho que eu nasci assim já, né, com esse olhar. E agora eu tô aqui olhando para a Ju e falando, tem tanta gente aí, mas para mim é tão estranho. Então, eu tenho que aprender mesmo essa, como a Ju falou, essa blogueirice. E eu conheci a Ju através de uma amiga minha que Deus já levou, né? Que para mim era uma pessoa que fez parte da minha vida e que me conduziu até aqui. Às vezes a gente não entende os caminhos que Deus conduz a gente. Eles são inusitados, né? Porque eu tenho já 50 anos e sempre, sempre, sempre acreditei que estamos aqui para ser iguais a Jesus. É uma tarefa muito, muito, muito difícil, porque a nossa humanidade muitas vezes fala muito mais alto do que todas as coisas, né? Acontecem as coisas, a gente fica bravo, a gente se irrita e a gente acaba querendo colocar a nossa humanidade na frente. Mas para mim sempre foi tão importante acreditar que sempre temos que ser igual a Jesus. E que se a gente for, que todas as vezes que isso acontecer, a gente pensar e lembrar e pedir a Deus para que Ele conduza sempre a nossa vida, então isso faz uma diferença muito grande. Né? Eu saio, eu levanto de manhã e eu peço a Ele que Ele conduza todo o meu dia, que Ele me mostre com o olhar dele, que Ele tire o meu olhar. Porque muitas vezes a gente tem o nosso olhar e a gente acha, né, sente essa dificuldade de colocar Deus na frente de todas as coisas. Mas a gente tem que insistir, porque a gente está aqui para isso, né, gente? Mas, mas eu fiz até escrevi aqui para eu não esquecer, viu, gente? Porque eu sou meio esquecida, eu acabo esquecendo do caminho aqui, eu acho que eu falei já. E hoje eu faço parte da liderança do Talmidim. Eu comecei com
com a Ju, né? Que eu conheci a Ju faz 15 anos, que agora é minha pastora querida, amada, que me ensinou tantas coisas e me ensina todos os dias. E isso para mim é muito importante, que me faz me sentir melhor todos os dias, né? E a primeira coisa foi a Patrícia, né? A Paty, que eu amo tanto, que está lá hoje vivendo com Deus. Ela me levou num culto de cura e libertação pela primeira vez. Uma coisa assim simples, né? Bem básica. É, eu ainda. Pastor Oswaldo Lobo. Isso, Capeta uma coisa. manifestando, foi tranquila. Né, imagina, eu fiquei assim, falei, Jesus amado, o negócio é forte, né? Mas eu fiquei ali firme, eu falei assim, amada, nossa, é forte isso, né? Ela falou, não, amada, isso é para você aprender. Eu falei, ah, tá bom, vou aprender, tá bom. E eu, né, preocupada, com medo de tudo isso, mas eu me mantive com ela, porque eu fui aprendendo, eu fui sentindo que aquilo tudo era diferente. E aí ela ficou doente, ela adoeceu. A Ju me convidou para fazer parte de um grupo de oração e em prol da Paty, e eu aceitei, e aquilo modificou a minha vida. Modificou porque eu sempre conversei com Deus, mas eu nunca conversava com Deus em voz alta. Então aquilo foi uma coisa assim, me ouvir falando com Ele é muito especial. E até hoje eu fico surpreendida de ouvir. Eu falava assim, parecia que eu ouvia, mas eu ouvia a mim mesma, né? Quando eu falava, eu orava dentro da minha cabeça. Mas ouvir, parece que ele me responde. Cada palavra que eu falo, ele responde. E eu fui criando esse hábito. Então, é um hábito tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que fez assim isso foi mudando a minha vida. E eu fui ficando. E eu fui ficando. E a Juliana foi tomando forma de outra forma. Ela foi caminhando e eu fui seguindo o caminho dela. E todas as minhas amadas, que eu amo tanto, que caminham junto com a gente, tia Ruth, Nara, a Maria Alice, todas as meninas que me perdoe se eu não falar aqui, mas amo todas elas e que faz uma diferença gigantesca na minha vida. Mas esse caminhar, eu eu fazia, mas e eu queria que a minha família fizesse isso junto comigo, né? Isso era tão importante para mim, e todas as vezes que eu ia no culto e a Ju chamava alguém, quem quer aceitar a Jesus, eu falava, gente, eu já aceitei, mas tinha que ir lá na frente falar, né? A voz alta, lembra que eu acabei de falar? É você aceitar Jesus falando em voz alta. Falei, mas eu preciso levar minha família inteira. Eu não posso ir só. Porque é um corpo. A minha família faz parte de mim. E sem ela, eu não vou me sentir que eu estou fazendo a coisa correta. Mas e como que eu vou fazer isso? Meu marido era católico, era uma pessoa que ia à igreja, que frequentava. Eu falei, ai, mas eu vou dar um jeito, né? Eu só vou começar aqui falando, né? E aí a Ju me convidou para falar de Provérbios 14. Eu falei, eu, amada? Eu fiz bem assim, eu? Ela falou, é, você. Eu falei, Jesus, mas você tem certeza? Tenho certeza que é você. E aí eu sempre gostei de todas as coisas. Esse provérbio ele traz, em todo o contexto dele, ele traz sabedoria, cautela, calma, compaixão. Então são coisas que ele traz e que a gente tem que praticar, né? E aí nesse primeiro, já no primeiro que ele já fala pra gente aqui na minha Bíblia que eu vou ler para vocês, que a mulher sabe edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Isso sempre martelou na minha cabeça, porque eu lembro que a Ju uma vez falou assim, do termômetro e do termostato. Eu nunca esqueci disso, né? Que o termômetro, na verdade, ele vai medir a temperatura, se ela me corrige se eu estiver errada, mas se ela está quente, se ela está fria, né? Quando a criança adoece, a gente fica lá preocupada, a gente não consegue controlar.
Mas o termostato não. O termostato ele fica normalmente dentro. A adega, a gente tem uma adega e tem um termostato. Ele sempre mantém a temperatura. É o que nós somos para nossa casa. A mulher na casa, ela é esse termostato, né? Porque o que ela faz? Ela tem que manter a família unida. É ela que fortalece, é ela que enriquece, é ela que enobrece a sua casa. Eu vejo que quando eu tô nervosa, eu tô preocupada, eu tô cansada, eu tenho que me voltar para mim e falar, meu Deus, me ajuda. Porque senão eu deixo todo mundo doido. Então eu não posso fazer isso. Então o meu marido fala, é melhor você dormir, dorme um pouco, descansa, depois você volta. Porque eu gosto muito do fazer. Então, eu quero arrumar, eu quero cuidar. Aí a minha filha, a Raquel, ela fala assim, mãe, eu já arrumei a cama, mas não se preocupe se tiver alguma coisa torta. Porque é para você, eu arrumei. Eu falei, então tá bom. Então são coisas que a gente tem que olhar para dentro de nós. E a mulher faz muito isso. E aí, só que as coisas foram passando e esse incômodo foi ficando dentro de mim. E como só eu estou fazendo isso? Eu preciso da minha casa junto comigo. Eu preciso do meu marido, que é uma benção na minha vida. É aquela pessoa bom senso, é aquela pessoa que me apoia em todas as coisas, e que me levanta, sabe? É assim, eu falo que Deus foi generoso comigo, muito generoso. Eu sou agradecida pela família que tenho, pelo marido que tenho, porque é uma pessoa assim sensata, tranquila, que me leva para frente. Eu posso ser o termostato da casa, mas ele é a presença de Deus na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer. E é de assim, aí eu cheguei um dia, eu falei para ele, olha, esse ano a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que mudar. Porque assim, não dá para eu ir por um caminho e você ir por outro. A gente precisa caminhar junto. Ele falou: não, mas você pode ir na igreja, eu vou nessa. Eu falei assim: o que a gente explica para os nossos filhos? O que eu e você vamos entender? Eu queria que você conhecesse um pouco do que eu conheço. Eu queria que você vivenciasse um pouco do que eu estou vivenciando. Ele falou: tá bom, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso que você está me falando. E aí eu convidei ele para ir num culto, num domingo. Era o neto que estava ministrando já na nossa casa nova. Eu fui, né? Eu falei assim, ai, Senhor, será, né? Eu não fui igual a Paty, levei ele de libertação e cura, né? Aí nós chegamos na igreja, nós sentamos e eu ficava assim, eu não conseguia prestar atenção, eu queria prestar atenção nele, que eu queria saber o que que ele estava sentindo, o que que ele estava é, sentindo de toda aquela situação, mas ele em silêncio, ouvindo atentamente ele e minhas duas filhas. Porque para elas também era muito importante a gente ter esse caminho, esse norte, sabe? Nós tínhamos que fazer isso. E para elas, porque eu tinha que batizá-las, né? E a minha sogra falou: você tem que batizar as crianças, como que a gente vai fazer? Eu falei: nós estamos descobrindo o nosso caminho. E eu quero que seja lá. E nesse dia, nesse domingo, e eu prestando atenção nele, eu fiquei a todo tempo, mas eu não vi a hora de terminar, e eu não consegui prestar atenção aquele dia, porque a minha atenção era nele. Porque eu queria muito. E eu pedi muito a Deus. O Senhor vá na frente, o Senhor nos conduza, o Senhor cuide de nós, porque eu estou aqui por ti. Então, eu só pedi a Deus, como todas as coisas que eu faço, eu sempre peço para Ele na frente. Todas as coisas. Vá na frente e cuide para que o melhor seja feito. E aí terminou aquele culto que foi tão lindo. O neto ministrou. E a gente sentou no carro, três sentam no carro, a primeira coisa que eu perguntei, e aí? Ele falou, objetivo, simples e concreto. Eu falei, meu Deus, muito, muito obrigada, muito obrigada. E nisso ele foi falando, ele falou, nossa,
Era tudo que eu buscava. Eu falei, Deus, como eu sou lerda, gente, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um tempo das coisas, né? Como diz a Patty Kurt, ela fala assim, não, mas é que você vai nos detalhes. Mas e ele ficou me falando que aquilo era o que ele precisava, era o que ele buscava, era o que estava no coração dele. Eu falei, nossa, Senhor, nossa, o Senhor me entregou muito mais do que eu pedi. Muito mais do que eu pedi. As minhas filhas ali quietinha, porque na verdade quem conduz a casa, os nossos filhos somos nós. Somos nós que falamos para eles isso é bom, isso é ruim, isso é que você tem que seguir. Aqui a gente não dá muita chance para elas, não. É isso, vamos, segue isso. E Segue o aí, mestre. segue o fluxo. E aí, continuamos aí, meu marido continuou aí, e no domingo o neto falava, quem aceita Jesus, isso já foi logo no segundo domingo. O meu marido falou, a gente tem que ir lá na frente? Eu falei, tem. Ele falou, então, não vamos agora, vamos ver, eu vou conversar com o neto. Porque ele queria antes conversar com o neto, falar de toda a nossa vida, como a gente pensa nas coisas. Mas aí acabou o culto e nós fomos lá conversar com o neto. Aí ele falou, ai, Neto, eu queria saber, né? Ele falou, ai, não, eu queria marcar um café, tudo para contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, como a gente vê a vida e tal. Mas eu queria saber como é o aceitar Jesus. Ele falou, o Neto virou e falou, pode ser aqui e agora. Ah, é? Então tá, então vai ser aqui e agora. A minha outra filha, Ana, estava longe. Eu assim, gente, eu juro, eu tava assim, Jesus, olha aí, eu sou muito lerda mesmo. A rapidez da pessoa já falou, aqui agora, pode ser aqui agora. A gente estava no canto da igreja, tinha terminado o culto. A minha filha estava longe, a Ana Beatriz. Ele chamou, Ana, vem aqui. A Ana veio, nós demos as mãos e ele falou, preste atenção. O que vai ser dito agora é muito sério e nós temos que seguir. Eu ali calada, só ouvindo tudo aquilo e meu coração numa felicidade. E eu falei assim, meu Deus, mas ainda assim, né? Jesus, é muito demais para mim. E aí nós demos as mãos e nós aceitamos a Jesus ali, naquele domingo, no canto do nosso templo, só nós e o neto. E para mim foi um divisor de águas. Aí estava eu ali, eu, as minhas duas filhas, o meu marido, tudo que eu sempre quis, né? E eu falo, eu não demorei, foi no tempo certo, foi no tempo de Deus. Às vezes a gente acha, né, que a gente demora, que a gente. Mas na verdade é o tempo que Deus reserva para nós, né? Ele reserva o tempo certo. A gente tem que aprender isso, né? É que nós, de novo, quando a gente fica na nossa humanidade, a gente acaba interpretando as coisas com o nosso olhar. Então eu falo que a gente tem que pedir para Deus, me dê o seu olhar, me faça agir da sua forma. Cuida para que eu faça o melhor. A gente vai errar, né, gente? Porque vamos pensar, a gente vai ter a vida inteira para aprender. Mas eu acho que quanto mais a gente se parecer com Jesus, quanto mais todas as atitudes que nós formos tomar e falar, Jesus faria isso? Ele tomaria essa atitude? Ele faria dessa forma? Então, eu falo para vocês, para mim é uma bênção. Eu sou extremamente grata a Ju, minha pastora, ao Neto, meu pastor. Eu sou extremamente grata, porque minha família inteira serve ao Senhor. Serve ao Senhor, nós estamos assim, felizes. A nossa vida é muito pouco ainda que eu faço. Muito, 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 é muito pouco. Mas a minha vida é outra. A minha vida é outra. Nós temos um olhar. E tudo aquilo que quando eu era criança, eu pensava, Senhor, o que eu vim fazer aqui? E ele demorou todo esse tempo para me conduzir, mas ele queria me mostrar: olha, a hora que chegar vai ser demais. Você vai ficar tão feliz que você não vai nem entender.
que você não viveu sempre dessa forma. Então, hoje eu encontro as respostas de todas as minhas perguntas. Então, eu tento ser o melhor que eu posso. Eu vou errar, eu erro, com certeza, mas procurando acertar, fazendo o melhor que eu posso. Então, gente, essa é um pouquinho da minha história, mas lendo esse Provérbios 14, ele traz tanta coisa, né? E a sabedoria, eu acho que ela é tão importante porque é aplicar o nosso conhecimento de verdade. Porque não adianta a gente ler a palavra e só ler, né? É, como um dia a Ju falou, não adianta deixar a nossa Bíblia aberta e fazer de conta que ela é um adorno na casa, né? Na verdade, a gente tem que praticar o que está aqui, né? Praticar. E isso é uma tarefa árdua, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Nós temos que nos policiar todos os dias. E aqui, depois vocês vão ler, tem vários versículos, mas dois que me chamam muito a atenção, que eu coloquei aqui também, que há caminhos o versículo 12, que há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Aqui Olha, também a cautela, né? É da gente procurar, né? É, que eu escrevi aqui para você, que tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem que consultar antes ao Senhor. Porque se a gente não pedir para Ele nos direcionar, às vezes a gente deixa a nossa humanidade falar mais alto e a gente acha que o nosso entendimento é o correto, né? Então a gente esquece de colocar sempre Deus em primeiro lugar. Não, mostre para mim. Então, isso hoje é uma prática na nossa casa. Sabe? A gente vai comprar. Gente, até para comprar uma roupa. Ai, senhor, estou precisando disso mesmo. Porque às vezes é só a minha vaidade querendo algo que eu não preciso. Aí eu falo, ah, não, você precisa. Porque aí você sente aquilo no coração. Então, são nas coisas mais simples. Até nas mais que tem a responsabilidade, que você tem que ter uma carga de verdade. Então, eu peço a Deus para que Ele me conduza, para que Ele me mostre o caminho, que Ele tire de mim a minha humanidade, né? Então, isso é uma prática constante. Então, para mim, esse versículo, ele pede cautela, que a gente cuide, cuide antes de qualquer coisa que nós façamos, para que a gente tenha a sabedoria de fazer as coisas corretas. E aí o outro é quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. 29, né? É o 29. É porque, gente, eu sempre tive isso desde criança. Eu pensava assim, que eu tinha que procurar no outro o que ele tinha de melhor. Quando eu olhasse para ele, porque assim, às vezes tem uma pessoa na vida da gente que ela, não sei, se olha para ela e fala assim, ai, Jesus amado, mas essa pessoa de novo está falando isso para mim. Aí eu falo assim, não, o que que ela tem de bom? Nossa, ela tem outras qualidades. Então, reforça essa qualidade que a pessoa tem. Porque aí o que ela tem de que você não acha que é tão bom, aquilo cala. Cala. Porque todos nós temos coisas boas, todos nós temos coisas boas e a gente tem que cultivar isso. Porque eu acho que para Deus o mais importante, o que Ele está preocupado em nós é com o nosso caráter. É como a gente trata as outras pessoas, é como a gente cuida das outras pessoas. Ele não está preocupado se eu tenho um diploma, ou se eu tenho dinheiro na conta, se eu tenho um carrão, se eu me visto bem. Não, ele está preocupado com o nosso caráter. Uau. Quem é você? Como você cuida do seu irmão? Como você faz diferença na vida das pessoas? Eu acho que é isso que faz a gente seguir em frente e ser melhor e a gente ser parecido com Jesus. E que tarefa difícil, gente. E que tarefa difícil. Então eu falo para você que eu coloquei aqui até onde Paulo explica em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e 24, ser igual a Jesus. Uau. Então, três coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Não é fácil, não, gente. A É. primeira delas, abandone a sua maneira antiga de agir, né? Deixar a nossa forma, a nossa maneira mundana, a nossa maneira de ser humano falar. A gente tem que mudar essa forma.
Deixa que o Espírito Santo de Deus transforme nossa maneira de pensar. Que é aquela coisa que eu falava, chega primeiro, Jesus, chega na frente dos meus pensamentos, faça a diferença em mim. E o terceiro, que precisamos assumir o caráter de Cristo, né? Pensar como ele, desenvolver os hábitos de Jesus. Então, nós temos que fazer isso. Então, é uma coisa assim, que às vezes, né, a gente luta contra isso, né? Às vezes você tá num dia estressado, aí você fala meio atravessado, mas aí você tem que ir lá e falar, presta atenção, criatura. Eu, por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu quero fazer aquilo tão perfeito que às vezes eu esqueço que o olhar do outro não é igual ao meu, né? Eu esqueço que a pessoa tá ali, ela tá me ajudando, mas para ela aquilo não tem importância. Aí eu tenho que parar, eu tenho que falar assim, olha, isso aqui é importante por causa disso, disso, disso. Aí se eu tenho esse cuidado, essa paciência, esse amor, porque tudo se resume ao amor, né, gente? Tudo que a gente vai fazer se resume ao amor. A pessoa vê diferente, a pessoa aceita, trabalha, cuida. Mas por quê? Porque eu coloquei amor, porque eu coloquei paciência. É que quando eu tô fazendo, às vezes eu nem percebo que a pessoa não entendeu aquilo, que para ela não tem importância. Mas aí quando eu explico o que eu falo e ela vê o resultado final, ela fala: "Nossa, ficou bom mesmo". Por quê? Porque eu acho que Deus, ele gosta das coisas belas, arrumadas, das coisas que tragam pra gente felicidade, harmonia. Porque quando a gente faz as coisas, a gente cuida do outro, né? Quando é servir o outro, fazer com que ele sinta bem ao seu lado. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes. Mas o mais importante de todo esse capítulo é que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém. Aleluia. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer a Ju. Eu não sei quanto tempo, né? Porque eu vou falando. Já Eu foi não... embora. Acabou? Ah, então, tá vendo? Eu falo demais. Então é só isso, Tomate. Sil, muito obrigada. Você é uma das mulheres mais sábias que eu conheço. A minha mãe orou pela conversão do meu pai por 12 anos. Por 12 anos ela ia à igreja sozinha e orando, e as irmãs do círculo de oração orando para ele aceitar Jesus. Ele acabou aceitando Jesus de uma maneira muito difícil, na dor. E quando eu conheci a Sil, e rapidamente o Senhor já mostrou o coração dela para mim e a gente começou a orar por ela, pela casa dela. Eu vou pedir para Maria Alice colocar hoje para gente aí nos stories do Talmidinho o batismo dela, a foto do batismo dos quatro, ela, o esposo e as filhas. Tem uma imagem que ela corre para a piscina, que parece que ela vai, ela pula. Tava todo mundo entrando assim pela lateral, ela vai pela frente, ela quase mergulha já na piscina. Má, vê se você consegue essa imagem pra gente, para as meninas verem. É à tarde, né? Porque agora nós vamos pro culto. Mas o que eu quero dizer é que a Silvia, ela é uma fonte de sabedoria, de inspiração, de como ganhar a nossa casa, o nosso marido para Jesus, sem briga, sem colocar o marido na parede, sem aquela pressão, sabe? Só eu vou para a igreja, só eu não sei o quê, você não tá nem aí. Jesus vai voltar, você vai ficar, você vai para o inferno. Coisas que a gente vê as mulheres fazendo, achando que vai ganhar o marido no grito, achando que vai ganhar o marido, a casa, na autoridade, no autoritarismo, em colocar o marido. Não é desse jeito. A Bíblia é tão clara que é a sabedoria. E tem algo que é muito importante a gente trazer, que o papel de convencimento, ele é do Espírito Santo.
Todas as vezes que a gente tentar convencer alguém de alguma verdade, nós estamos querendo assumir o papel do Espírito Santo. É como se a gente falasse para o Espírito Santo, dá uma licencinha, porque você não tem autoridade, ou você não tem capacidade de fazer isso, de convencer. Então, eu vou convencer com a minha lábia, com o meu jeito, com as minhas palavras. Então, a sabedoria da Sil, a calma da Sil, eu acredito que o Senhor está nos levando a lugares tão atingindo tantas mulheres, né? Os números são exorbitantes. Nós passamos de 8.000 contas, né? 8.000 mulheres que a gente atinge aqui pelo Instagram, né? De conexões, justamente porque a gente tem o contraponto, né? Dentro da liderança, a gente tem uma pessoa como a Sil, com essa calma, com essa sabedoria. Você imagina, vocês conseguem imaginar como são as nossas reuniões? De um lado tá eu, do outro lado tá a Nara, né? A tia Ruth orando, a Maria Alice acelerada no Instagram e a Silvia sempre calma, sempre ponderando. Então nós temos muito que aprender com a sabedoria da Silvia Helena. Muito a aprender com a doçura dela. E a gente agradece, Sil, imensamente. A gente tem que encerrar, que já estamos aí chegando em Eu que 40 agradeço. minutos de live. Nossa, ixi, Maria. E eu E ainda a gente tem preocupada, que ir ainda pro... bem que eu nem li o que eu escrevi. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, no nosso carro, a gente só ouve louvor. Nossa, Aleluia. não tem música. É uma coisa tão impressionante quando eu vi todas que meu marido gravou. Foi ele, Olha, porque a gente, no meu carro não tem rádio, né, gente? Porque até hoje eu não pus um rádio lá. Mas o dele só tem louvor. É o que a gente ouve. amém, amém. E eu Muito sei que obrigada a todas. muitas mulheres que estão aqui ao vivo e muitas que vão ouvir depois oram pelo seu marido, oram pela conversão da sua casa. E agora eu queria orar junto com a Sil e profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, pela fé, escreve isso nos comentários. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, pela sabedoria que o Senhor tem entregado para Sil e de uma maneira tão doce e tão inteligente, ela tem compartilhado conosco. Pai, te agradecemos porque a salvação chegou a toda a casa da Silvia. Eu te agradeço porque não só ela te serve, mas toda a família dela serve ao Senhor. Pai, nós queremos profetizar agora, Senhor, sobre a vida de cada mulher que está assistindo essa live, que está ouvindo esse áudio, que a salvação chegue para toda a casa, que todos os maridos, que todos os esposos venham se render ao teu nome, se render aos teus pés. Eu profetizo, Senhor, que nós vamos batizar famílias inteiras para a honra e glória do teu nome. Nós vamos batizar casais. Nós vamos batizar os filhos, nós vamos batizar a família toda para a honra e glória do teu nome. Nós não aceitamos, Senhor, as mulheres irem sozinhas para as igrejas. Nós não aceitamos esse descompasso. Nós rejeitamos isso, Senhor, e profetizamos salvação para toda a família, salvação para toda a casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém e amém. Amém? Sil, te amo. Também amo você. Gente, não percam as lives, que essa semana a gente vai receber convidada quase que todos os dias, um dia sim, um dia não. Vai ser um tempo muito bom. Vocês vão conhecendo aí aos poucos mais mulheres sábias como a Sil, como a Maria Alice, que já passou por aqui. Deus abençoe. Vamos pro Amém. culto.